Já imaginou encontrar um animal tão raro que parece saído de um conto de fadas ou de um filme de ficção científica? Pois é, eu encontrei alguns dos animais mais misteriosos e raros do mundo, criaturas que quase ninguém jamais viu. Ficou curioso? Então fica com a gente até o final, porque vamos revelar o animal mais raro do planeta. Prepare-se para se surpreender com essas maravilhas da natureza. Vamos lá? Número 10. Musaranho elefante. Agora vamos falar sobre um dos animais mais curiosos e fofos que existem. Os musaranhos elefantes são pequenos mamíferos encontrados na África. E o que os torna tão especiais é a combinação de características que eles têm. Eles têm um corpo pequeno e ágil, como o de um musaranho, mas também têm uma trombinha parecida com a de um elefante, o que dá a eles um visual muito único e adorável. Esses bichinhos vivem em vários tipos de habitats, incluindo florestas, savanas e até áreas montanhosas. Eles são super rápidos e podem correr até 30 km por hora. Então, avistar um desses na natureza é bem difícil, já que eles são pequenos e muito ágeis. Apesar do tamanho pequeno, os musaranhos elefantes são muito inteligentes e têm um excelente senso de direção. Eles constroem redes complexas de trilhas no chão para se locomover rapidamente e escapar de predadores. Infelizmente, mesmo sendo tão espertos e rápidos, os musaranhos elefantes estão enfrentando dificuldades por causa da perda de habitat. O desflorestamento e a expansão urbana estão reduzindo os lugares onde eles podem viver, tornando-os ainda mais raros. Pessoalmente, acho esses mini-elefantes muito fofos, mas infelizmente você e eu provavelmente nunca veremos um na vida. Número 9. Cuscuz malhado preto. Apesar do nome, isso não é uma comida, mas sim um animal super raro. O cuscuz malhado preto, também conhecido pelo nome científico Spilocuscus ruffoniger. Esse animalzinho é um marsupial super raro encontrado na ilha de Nova Guiné. Eles são famosos pelos olhos vermelhos brilhantes, o que dá a eles uma aparência bem única e um pouco misteriosa. Infelizmente, o cuscuz malhado preto está enfrentando sérios problemas. Eles não têm muitos predadores naturais, mas os humanos estão acabando com o habitat deles devido ao desmatamento e à caça desenfreada dos seres humanos. Isso fez com que a população deles diminuísse drasticamente nos últimos anos, tornando-os uma espécie em perigo de extinção. Apesar de sua raridade, esses animais são incrivelmente importantes para o ecossistema de Nova Guiné. Eles ajudam a espalhar sementes por onde passam, contribuindo para a regeneração das florestas. Número 8. Moreia azul. Se você acha que já viu todos os peixes estranhos do mar, espere até conhecer essa maravilha. A moreia azul é famosa por sua aparência deslumbrante. Elas têm um corpo longo e esguio que realmente se parece com uma fita nadando pela água. E como o nome sugere, elas são de um azul vibrante que parece brilhar no oceano. Não dá para negar que são umas verdadeiras estrelas do mundo marinho. Essas moreias vivem em águas tropicais, principalmente no Indo-Pacífico, e são geralmente encontradas escondidas em recifes de coral. Elas são mestres do disfarce e podem se esconder em pequenos buracos e fendas, esperando o momento certo para atacar suas presas. E por falar nisso, a dieta delas é composta principalmente de pequenos peixes e crustáceos. Outra coisa super interessante sobre a moreia azul é que todas elas nascem machos. E à medida que envelhecem, algumas se transformam em fêmeas. Isso é um exemplo fascinante de como a natureza pode ser flexível e adaptável. Apesar de serem tão bonitas, são bastante raras de se ver. Elas são tímidas e preferem ficar escondidas, o que torna avistá-las um verdadeiro privilégio para os mergulhadores e amantes da vida marinha. Número 7. Mariposa poodle. Agora vamos conhecer o inseto mais raro do mundo. A mariposa poodle foi descoberta em 2009 na Venezuela e, desde então, tem deixado as pessoas fascinadas. Ela ganhou esse nome porque parece uma mistura entre uma mariposa e um poodle, com seu corpo coberto por uma espécie de pelúcia branca super fofa. É como se a natureza tivesse decidido criar um bichinho de pelúcia que pode voar.
Essas mariposas têm olhos grandes e negros que contrastam com o pelo branco, dando a elas uma aparência adorável, quase de desenho animado. Além disso, são incrivelmente raras, o que as torna ainda mais especiais. Não se sabe muito sobre a mariposa poodle porque ela é tão rara e foi descoberta há pouco tempo. Isso só aumenta o mistério e a curiosidade sobre esse pequeno inseto. Os cientistas estão ainda tentando entender mais sobre seu comportamento, habitat e ciclo de vida. Uma coisa é certa: se você tiver a sorte de ver uma mariposa poodle, vai ser uma visão inesquecível. Elas são um exemplo perfeito de como a natureza pode criar coisas realmente surpreendentes e encantadoras. Número 6. Boto sem barbatana chinês. Esse bichinho, também conhecido como o golfinho do Yangtze, é famoso por seu sorriso amigável e seu comportamento curioso. O boto sem barbatana chinês vive exclusivamente no rio Yangtze, na China, e como o nome sugere, ele não tem barbatana dorsal como a maioria dos golfinhos. Em vez disso, ele tem um corpo suave e elegante, o que lhe dá uma aparência única e encantadora. Além disso, seus olhos são bem pequenos, o que faz com que pareçam estar sempre sorrindo. É difícil não se apaixonar por eles. Infelizmente, esses golfinhos são incrivelmente raros e estão em perigo crítico de extinção. Estima-se que existam menos de 1000 deles na natureza. E isso se deve principalmente à poluição, à pesca excessiva e à degradação do habitat no rio Yangtze. A situação deles é tão preocupante que, por um tempo, muitos acreditaram que eles já estavam extintos. Mas a boa notícia é que, recentemente, foram confirmados novos avistamentos, o que nos dá esperança de que ainda possamos salvar esses adoráveis golfinhos. Número 5. Serval branco. Se você é fã de gatos selvagens, prepare-se para conhecer uma verdadeira joia da natureza. O serval branco é uma variação muito rara do serval comum, que normalmente tem uma pelagem dourada com manchas pretas. Mas, ao contrário dos seus parentes, o serval branco tem uma pelagem completamente branca e olhos azuis ou verdes. E não, eles não são albinos. Essa coloração é devido a uma mutação genética muito especial. Além da aparência única, os servais brancos são tão ágeis e graciosos quanto os servais comuns. Existem apenas 2 servais brancos conhecidos no mundo, e ambos vivem em cativeiro na Flórida, Estados Unidos. Isso torna qualquer avistamento deles uma raridade absoluta. Número 4. Lesma do mar. Se você acha que lesmas são apenas aquelas coisinhas lentas e gosmentas que encontramos no jardim, prepare-se para mudar de ideia. A lesma do mar, especialmente algumas das espécies mais coloridas, parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Elas vêm em todas as formas e tamanhos, com cores vibrantes e padrões que fazem com que pareçam pequenas obras de arte vivas. Algumas são tão bonitas que até parecem ter sido pintadas à mão. Essas criaturas vivem em mares tropicais e subtropicais ao redor do mundo e podem ser encontradas em recifes de coral, escondidas entre as rochas e as algas. Elas têm um corpo macio e flexível, e muitas delas têm uma camuflagem incrível que as ajuda a se esconder de predadores. Algumas espécies, como a nudibranquio, exibem cores brilhantes para avisar os predadores de que são tóxicas. Apesar de sua aparência delicada, muitas lesmas do mar são predadoras eficientes e têm dietas variadas, que podem incluir algas, esponjas, corais e até outras lesmas do mar. Mas apesar de tudo isso, quase não há avistamentos dessas raras lesmas do mar. Já que chegamos a um nível de raridade extremo, deixa um gostei no vídeo para a gente trazer mais assuntos como esse. Agora vamos para os 3 primeiros colocados. Número 3. Vombate de nariz peludo. Conheça o mamífero terrestre mais raro conhecido pelo homem: o vombate de nariz peludo. Só o nome já é engraçado, né? Mas espera até você conhecer mais sobre esse bichinho adorável. O vombate de nariz peludo é um marsupial encontrado na Austrália. Ele tem um corpo robusto, pernas curtas e um focinho que parece sempre estar cheirando alguma coisa. Daí o nome nariz peludo. E sim, eles são tão fofos quanto parecem. Esses vombates são verdadeiros escavadores.
Eles passam a maior parte do tempo cavando tocas no solo, que podem ser bem complexas e extensas. Infelizmente, o vombate de nariz peludo está em perigo crítico de extinção. Existem duas espécies de vombates de nariz peludo. O vombate do norte, que é extremamente raro e resta apenas 200 deles, e o vombate do sul, que está em uma situação um pouco melhor, mas ainda enfrenta ameaças significativas devido à perda de habitat e predadores introduzidos como raposas e cães selvagens. O governo australiano está tentando salvar este animal, mas não é uma tarefa fácil e, infelizmente, os dias deste animal podem estar contados. Número 2. Salamandra cabeça de martelo. Esse, com certeza, é um dos anfíbios mais estranhos e fascinantes que existem. A salamandra cabeça de martelo, como o nome sugere, tem uma cabeça em forma de martelo. É uma característica tão peculiar que faz parecer que ela saiu direto de um filme de ficção científica ou de um jogo do Pokémon. Essa forma única de cabeça não é apenas decorativa. Ela é feita de ossos reais e ajuda a salamandra a cavar e a caçar suas presas. Essas salamandras são encontradas na América do Norte e na África, em áreas úmidas como florestas e margens de rios. Infelizmente, como muitas outras espécies de anfíbios, as salamandras cabeça de martelo enfrentam ameaças devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas. E há uma grande chance de ninguém nunca mais ver um na vida. Número 1. Vaquita. Esse pequeno golfinho é tão fofo que parece um personagem de desenho animado, mas sua história é cheia de desafios e lutas pela sobrevivência. A vaquita é um golfinho que vive exclusivamente no Golfo da Califórnia, no México. É o menor golfinho do mundo, com menos de 1,5 metro de comprimento. Eles têm uma aparência super fofa, com um rosto redondinho e manchas pretas ao redor dos olhos que fazem parecer que estão usando óculos de sol. Infelizmente, as vaquitas são incrivelmente raras. Estima-se que restem apenas cerca de 10 a 20 vaquitas na natureza, tornando-as uma das espécies mais ameaçadas do planeta. A principal ameaça para elas é a pesca ilegal, especialmente o uso de redes de emalhar que capturam vaquitas acidentalmente enquanto os pescadores estão atrás de outra espécie, a totoaba, cujas bexigas natatórias são muito valorizadas no mercado negro. Devido a isso, avistá-las é super raro. Muitos acreditam que podem ser extintas até 2025, o que é triste porque são muito fofas. Qual desses animais raros você gostaria de ver ao vivo e a cores? Comenta aqui! Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos fascinantes como esse. Até mais!